Oi 1401, oi 1402, tudo bem? Então, vamos dar início mais uma vez, né, à nossa matéria de geografia. Nós vamos começar a trabalhar o módulo 3, tá? Representações em mapas. Todas as vezes eu peço obrigado pela compreensão, tá bom? Peço desculpa pela aula sempre da mesma forma, mas a tia Bruna coloca bastante material extra, tem vídeos, tem figuras, tem imagens, tem tudo isso, tá bom? Então, somente a leitura e a explicação da matéria está sendo feita desse jeito, mas na própria página que vocês acessam do Plural tem muito material, tem outros vídeos explicativos, tem outras figuras, não tem como ficar dúvidas. Eu vou explicar mais uma vez, eu explico em todas as aulas. A tia Bruna precisou comprar um computador novo, o computador veio com a câmera ruim, tá? E eu não estou conseguindo autorizada para trocar a câmera, porque já passou de 3 dias e o computador não troca na loja, só numa autorizada. Como a gente está tudo fechado, está nesse recesso, está nessa quarentena, eu não estou conseguindo uma autorizada para trocar o computador, tá bom? Mas estou fazendo o possível e o impossível para o melhor para vocês, tá bom? Então eu peço muito obrigada pela compreensão, eu peço obrigado pela paciência, tá bom, de vocês. E vamos lá dar início à nossa nova matéria, tá? Que são representações em mapas e plantas, tá bom? A gente vai falar um pouquinho das plantas, tá? Dos locais, ó. Aqui é a planta de um apartamento que está à venda, tá vendo, ó? Ela representa, o que representa a planta de um apartamento? De como é dividido, do tamanho de cada cômodo, tá vendo? Do espaço de cada cômodo de nossa casa. Os mapas, eles não mostram separadamente cada continente, né? Cada município, cada estado, cada divisão numa planta também. A planta da nossa casa, do nosso apartamento, até mesmo a planta do nosso bairro, ele mostra separadamente, ó, individualizado cada parte desse local, né, desse determinado local, tá bom? Vamos lá. Para começar, neste módulo você vai estudar algumas formas e ferramentas existentes para representar diferentes partes do planeta Terra. Cada representação e cada ferramenta tem uma finalidade específica, tá? Vamos lá, a gente vai estudar aquilo que eu falei. Mapas e plantas, eles servem para quê? Eles relatam o que para gente? Eles mostram separadamente, detalhadamente, cada lugar que a gente precisa saber. Por exemplo, na nossa casa, a gente vai fazer a planta da nossa casa. Ele vai detalhar cada espaço, cada divisão, cada tamanho do nosso ambiente. Da mesma forma nos mapas. Os mapas não são divididos por continentes, por municípios, por país, por tudo isso. Ele não limita, ele não divide cada espaço. É isso que a gente vai estudar, tá? Aqui é uma planta, tá? Isso aqui é uma planta do Parque Ibirapuera, em São Paulo, tá? Aqui, olha, ele tá mostrando na primeira imagem, é uma fotografia, tá? Tirada por satélite, lógico, de cima do parque, tá? Embaixo já é uma planta, tá? É um desenho representado, tá? Representando todas as ruazinhas, ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui, ó, dá continuidade, ó. Conseguiram fazer de uma forma ó, que continua o parque, as ruas se ligam, ó. Então, aqui é uma foto, né, uma fotografia real, e aqui é um desenho elaborado por uma pessoa que sabe, né, uma pessoa específica, uma pessoa que sabe fazer plantas dos lugares. Então, vamos lá, aqui está separado por ruas, quadras, tá vendo? Ó? É tudo detalhadamente, tá bom? Vamos lá. Os símbolos e as cores. Quando representamos um bairro ou as ruas de uma cidade, por exemplo, estamos representando parte da superfície por meio de uma planta. Então, vamos lá, gente. Quando eu falei para você que a gente estava mostrando as plantas, a gente está mostrando
as plantas detalhadamente, tá? De um lugar, por ruas, por cidades, por bairros, tá bom? Essa planta, a gente mostra, a planta é uma superfície, tá? É uma superfície representado uma parte da superfície, né? Da Terra, a gente representa a superfície em planta. A gente olhando de cima, a gente consegue expressar, a gente consegue registrar numa planta toda essa parte, toda essa divisão, tá? Por bairros, cidades, assim é representada a planta. Quando representamos uma área maior, como um estado, um país ou toda a superfície terrestre, fazemos isso por meio de um mapa. Então vamos lá. Quando a gente vai detalhar, quando a gente vai registrar uma rua, um bairro de uma cidade, a gente pode fazer por meio de plantas, tá? Porque são pedaços menores, são imagens menores. Mas quando a gente precisa relatar uma superfície maior, né? Uma superfície terrestre, como um estado, como um país, a gente vai precisar fazer isso num mapa, gente. Por quê? Porque é um espaço maior, então ele precisa ser detalhado de forma mais específica, tá bom? Tanto as plantas quanto os mapas representam a superfície terrestre em um plano, tá? Para produzi-los, muitas vezes são utilizadas fotografias aéreas ou imagens de satélites. Foi o que eu falei lá, ó. Aqui tem outra, ó. Essas fotografias tiradas lá de cima, que a gente consegue até ver quando a gente puxa a imagem, a gente consegue ver a nossa casa, a nossa rua, né? Elas são feitas por satélite. Imagens são fotografias retiradas de satélites, tá bom? Em um mapa ou em uma planta, símbolos e cores são utilizados para facilitar a compreensão dos elementos que estão sendo representados. Assim, podem variar de acordo com a finalidade de cada representação. Alguns símbolos e cores obedecem a certas convenções. Para facilitar a comunicação, oceanos e rios, por exemplo, são geralmente representados em azul e a vegetação em verde. As cores e os símbolos são representados nas legendas. Observe um exemplo na planta a seguir. Vamos lá, gente. Então, toda vez que a gente for fazer uma planta, quando a gente faz um mapa, não representamos por legendas os mares, né, a vegetação. Aqui na planta também, tá? A gente precisa fazer legendas, tá? Pra gente não se perder. Então vamos olhar só. Tudo que for verde, toda a parte verde, né, dos parques, né, da parte da vegetação, né, a gente vai marcar pela cor verde, tá vendo? Aqui, ó, vegetação. Quando a gente precisar fazer uma legenda de construção, nós iremos usar uma outra cor. Vamos dizer que aqui a gente tivesse um rio perto, um lago. Vamos dizer que a gente tivesse um lago, né? Ou até mesmo praia, fosse um litoral, né? Nós poderíamos representar em azul o mar, tá bom? Então não esqueçam que toda vez que a gente for fazer uma planta ou até mesmo um mapa, a gente precisa representar com símbolos e cores, senão a gente vai se perder, senão a gente não vai saber diferenciar o que é plantação, o que é construção, o que são ruas. Vocês repararam que as ruas estão todas pintadas de cinza? Ó, a gente pode botar uma legenda também, um quadradinho, tudo que for cinza é rua, correto? Tudo que for vermelho, construção, tudo que for verde é vegetação. Eu queria que vocês observassem essa fotografia aqui, ó, que eu tô passando o mouse, tá vendo? É uma fotografia aérea de parte do município de Patos, Paraíba, 2016. A fotografia aérea mostra uma visão vertical, de cima para baixo, da superfície terrestre. Então, ela foi tirada de cima para baixo, na vertical, em pé, de um satélite. Um satélite puxou essa imagem, tá? E alguma pessoa que sabe, né? Até a gente mesmo pode tentar um dia fazer uma coisa mais simples, mas isso é uma coisa bem específica. Pessoas destinadas a esse trabalho fizeram uma planta, tá? Através da foto do satélite, tá vendo? Então, toda imagem, né, de lugares pode ser transformado em plantas ou em mapas, tá bom? Aqui eu vou ler duas palavras para vocês que eu gostaria que vocês entendessem o que é.
Imagem de satélite. Eu sei que todos sabem. Fotografia obtida por meio de uso de satélites artificiais. Equipamentos lançados ao espaço para a transmissão de informações para a Terra. Convenção, acordo nacional ou internacional sobre um exemplo, símbolos, cores e legendas para representar um mesmo elemento, como os rios, florestas e rodovias. Então vamos lá, olha só. Alguns símbolos e cores obedecem a certas convenções, obedecem a certos acordos internacionais, tá? Ou nacionais, sobre, por exemplo, símbolos, tá vendo? Aqui são acordos. Para fazer essas legendas existem acordos, tá vendo? Então vamos lá, é importante toda vez que for construir um mapa ou uma planta, tem que ter os símbolos, tem que ter as legendas, tá?